Assessor. Muito obrigado a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar a este lugar, à Ordem dos Advogados de Portugal, também a esta sala, realmente que é lindíssima, sala nobre, e, portanto, sintam-se todos cumprimentados, também quem nos acompanha à distância pela Justiça TV, e só posso agradecer este convite, amável convite, que me foi dirigido pela Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa e, portanto, por isso, cumprimento e saúdo o Dr. Jerónimo Martins, que é o Presidente da Direção, e uma vez mais aqui estou dizendo presente a um convite amável da sua parte. Também gostaria de cumprimentar a doutora Isabel Silva Mendes, também ilustre colega, que dirige estes trabalhos, e também uma saudação ao Sr. Embaixador da Palestina, que acabei de ouvir com muito gosto, e também à Sra. Doutora Maria Adelaide Pacheco, que comigo, então, partilham estas reflexões antes de passarmos a uma partilha dialogada, que eu acho que vai ser animada quando passarmos ao debate. Bom, aqui a minha perspectiva é mais uma perspectiva jurídica, não estou aqui em nenhuma posição de político ou até mesmo de comentador, mas reconheço que falar sobre este assunto é difícil, de facto é difícil. É difícil porque não temos sempre toda a informação, aquilo que nós sabemos é aquilo que nos contam e aquilo que é contado pelos meios de comunicação social. Sabemos que realmente há uma situação de conflito muito sério, muito grave, com violência, com feridos, com mortos, sabemos disso. Sabemos também que há todo um passado histórico, aliás que o Sr. Embaixador aqui descreveu muito bem, que antecede exatamente o conflito próximo que nos traz aqui, que começou em 7 de outubro, e sabemos muitas vezes que as emoções vêm à flor da pele, porque não é apenas aquele acontecimento naquele dia e naquela hora, mas aquele acontecimento trágico daquele dia, daquela hora, muitas vezes nos fazem lembrar a nossa inserção nacional, a nossa inserção linguística, a nossa inserção histórica. E espero bem que isto não seja um conflito insolúvel, porque de facto até agora tem sido um conflito insolúvel, com vários passos, uns à frente, outros atrás, mas infelizmente gostaria de estar otimista em relação ao futuro. Claro que aqui também não podemos cair no sectarismo, nem cair na propaganda, não é disso que se trata, mas da minha parte, pelo menos, tentar, com a objetividade possível, dar um pouco, fazer uma observação genérica sobre os aspectos de direito internacional que este conflito, neste momento, traz. Não propriamente os aspectos de mais natureza histórica, mas, sobretudo, alguma coisa sobre aquilo que está a acontecer na atualidade. E claro que falar do ponto de vista jurídico ou internacional também implica que não me vá pronunciar nem por questões de natureza geopolítica, isso é outra disciplina, mais as relações internacionais, ou questões militares, se a estratégia militar e a tática estão a ser bem conduzidas ou mal conduzidas, ou outro tipo de intervenções. Portanto, mais natureza jurídica, porque é essa, digamos, a minha formação e é nesse diapasão que quero intervir. E, sobretudo, dizer uma coisa muito importante, aliás, o Sr. Embaixador já se referiu a ela implicitamente, que é, antes de tudo, fazer aqui uma profissão de fé no direito internacional público. Eu sei que há muitos que não acreditam no direito internacional público, até costumam zombar dizendo que o direito internacional público é como o Pai Natal, toda a gente fala dele, mas ele não existe, mas eu acho que o direito internacional público existe. Existe, vai existindo, às vezes com mais força, outras vezes com menos força, mas vai existindo. Aliás, por isso também cumprimento os meus alunos que aqui estão de Direito Internacional Público, foram convidados à Faculdade da Universidade Nova de Lisboa e julgo também algum da Universidade Autónoma de Lisboa, porque realmente esse direito existe, é um direito difícil, porque é um direito de coordenação de soberanias dos Estados, mas hoje não só os Estados, como se imagina, não tem a mesma intensidade e não tem a mesma perfeição que tem um direito estadual, que é assistido por uma máquina poderosa que é o chamado Estado. Aqui no direito nacional não há um só Estado, há uma comunidade de Estados, formalmente todos iguais, depois na prática sabemos que não são iguais, mas, digamos, há um paradigma completamente distinto, não é um paradigma hierárquico, é um paradigma, digamos, plano, horizontal, em que todos os Estados estão na mesma posição de igualdade e com a igualdade se devem relacionar. Mas julgo que o direito internacional não é pelo facto de ser violado que ele deixa de o ser. E a verdade é que, olhando para trás, nós temos vindo a observar um conjunto de conquistas
graduais no direito internacional. Penso que o século XX é a prova disso, por comparação quer com o século XIX, quer com o século XVIII. No século XX tivemos coisas fantásticas que nunca tínhamos imaginado que pudéssemos ter. Direitos humanos, por exemplo, embora após a Segunda Guerra Mundial, que foi realmente uma coisa trágica, ou a proteção dos asilados políticos, ou a proteção humanitária, que já vem do século XIX, precisamente do movimento da Cruz Vermelha Internacional, ou já agora com as Nações Unidas, e que também tem a ver com a Palestina, o princípio que foi finalmente posto em prática da autodeterminação dos povos. Foi uma das grandes conquistas da Carta das Nações Unidas, que não existia no tempo da Sociedade das Nações, precisamente, em que o colonialismo era considerado uma coisa normal, ou quase normal. Portanto, o direito internacional tem feito um grande progresso, grandes progressos, a meu ver. Também no âmbito daquilo que nós chamamos do direito internacional da segurança. E, portanto, julgo que acho que não podemos baixar os braços e devemos analisar as questões do ponto de vista do direito internacional, até porque o direito não é necessariamente, não se mede necessariamente pela força ou pela capacidade de se impor pela força. O direito em si já é uma força de substância, é a força da justiça. E, portanto, não é a justiça da força, mas é a força da justiça. Isso é que é o direito. E, portanto, o direito impõe normas, comportamentos de dever ser. E, portanto, se essas normas existirem, já é um primeiro passo. Até porque nós sabemos que na vida organizada, de todos os dias, nós cumprimos o direito, embora muitos de nós não nos possamos aperceber disso, mas o nosso dia, quando começa e quando acaba, nós cumprimos praticamente todas as normas jurídicas que aplicamos durante o dia em quase 100%, tirando algum insulto ou tirando alguma desobediência a um polícia que nos mandou parar, se nós não tivéssemos parado, mas nós durante o dia cumprimos 100% as 30 ou 100 normas jurídicas que nós aplicamos nesse dia. Portanto, o direito, para existir e para ser aplicado, não precisa de força. O direito, genericamente, é cumprido, é obedecido voluntariamente, porque as pessoas acham que esse direito está certo, porque esse direito é adequado para regular o conflito social, para estabelecer regras de boa convivência coletiva. Claro que assim no direito internacional não será tanto. Os casos de desobediência ao direito internacional são casos realmente em muito maior grau do que aquilo que sucede no âmbito do direito estadual e do direito nacional. Bom, mas eu gostaria agora de referir, talvez aqui, 3 perspectivas da aplicação do direito internacional, tomando por base este conflito israelo-palestiniano, e digamos nas suas características atuais. E o primeiro aspecto é a existência de 2 Estados. Penso que aliás, isso foi referido pelo Sr. Embaixador, e penso que esse é que é o pressuposto que nós nunca podemos deixar de esquecer. As coisas foram organizadas nesse sentido do direito à existência de 2 Estados. É verdade que isso, ao longo da história, foi mudando com invasões territoriais, avanços e recuos. O Sr. Embaixador referiu-se aos acordos de Oslo, precisamente no reconhecimento mútuo dos 2 Estados, mas, de facto, isso agora já é uma coisa do passado e pouca realidade e pouco cumprimento teve. Mas penso que, desse ponto de vista, é necessário reconhecer que tem de haver 2 Estados independentes, e isso implica depois várias consequências. No caso da Palestina, há uma autoridade palestiniana, ainda não é reconhecido como um Estado pelas Nações Unidas, embora seja uma entidade observadora. Durante muitos anos, depois de ser criada a autoridade palestiniana, julgo que foi evoluindo e foi tentando fazer uma proclamação de Estado independente. Isso nunca chegou a acontecer, embora tenha um texto próprio, uma Constituição, e tem também relações internacionais, mas porque sempre num grande condicionamento também com o vizinho Estado de Israel. Mas é evidente que a autoridade palestiniana tem a sua soberania, embora limitada, sobre o território da Palestina, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e é isso que tem que ser respeitado pelo próprio direito internacional, e é isso que diz o direito internacional, que é precisamente um dos princípios que estão na Carta, é o princípio do respeito pela integridade territorial dos Estados. E no caso da Palestina, há ainda uma razão acrescida, é que precisamente a existência de um Estado palestiniano corresponde precisamente ao cumprimento do princípio da autodeterminação dos povos. Porque neste caso a Palestina tem uma identidade própria, uma identidade cultural e uma identidade religiosa, assim como também Israel tem a sua identidade, naturalmente, e, portanto, julgo que a existência do Estado da Palestina é necessário do ponto de vista até
do cumprimento do princípio da autodeterminação dos povos, que depois, ao longo da história, teve várias maneiras de ser aplicado. Muitas vezes os Estados tornaram-se independentes sem haver uma auscultação do seu próprio povo, da sua nação, mas isso houve várias experiências diferentes, mas julgo quanto a isso, não há nenhuma dúvida de que essa autodeterminação tem que ser reconhecida. E, sobretudo, num contexto de paz, porque também outro princípio que está na Carta das Nações Unidas, no artigo 2º, é o princípio segundo o qual os conflitos se devem resolver pela via pacífica e não pela violência. E, portanto, a violência é sempre contrária ao direito internacional e é sempre contrária ao nascimento dos países que devem nascer numa situação de paz. Portanto, isto é, digamos, o enquadramento jurídico. Claro que nós olhamos agora à realidade e verificamos aquilo que foi aqui dito, da difícil ou quase impossível coexistência de dois países, lado a lado, embora, apesar de tudo, a existência hoje da autoridade palestiniana, ou durante um certo tempo, foi uma luz de esperança, mas, de facto, a sua capacidade de intervenção internacional e a sua capacidade de ocupação de espaço tem vindo a ser realmente reduzida progressivamente por vários fatores, um deles foi aqui referido, precisamente pela política de ocupação de assentamentos na zona da Cisjordânia, sobretudo. E, portanto, esse é que é o problema que está em cima da mesa e de facto, as Nações Unidas têm que partir desse pressuposto do reconhecimento da autodeterminação e do reconhecimento ao direito à integridade territorial dos países, à sua independência, digamos, política, podemos dizer assim. Independência política significa independência territorial. Independência em todos os sentidos, portanto, a capacidade e a liberdade de ação e de autoproteção do seu território e dos seus cidadãos. Mas, manifestamente, isso não está a acontecer. Bom, este é um primeiro aspecto. Depois há uma outra dimensão que eu gostaria de referir, que se diz respeito a uma parte do direito internacional da segurança, que é o direito dos conflitos armados. Podendo resumir a questão do uso da força no direito internacional. É um tema clássico, como sabemos, já o Santo Agostinho ou até São Tomás de Aquino falaram disso, embora numa perspectiva, digamos assim, religiosa e moral, mas sempre foi um tema, talvez um dos temas mais importantes do direito internacional, de saber em que termos é que é possível ou é lícito ou não o uso da força para resolver conflitos internacionais. E lá está uma das maravilhas do direito internacional do século XX, é que só no século XX é que chegámos à conclusão, chegámos à regra que hoje temos, que é a regra de que o uso da força está proibido, está genericamente proibido. Há uma proscrição geral do uso da força. Mas não foi fácil chegar lá, porque primeiro chegou-se por uma convenção chamada Drago-Porter, em 1907, foi uma conferência na Haia sobre o direito humanitário, em que uma das convenções era uma convenção curiosa, que dizia o seguinte: os Estados podem usar a força livremente, portanto ainda não estava decretada a proibição do uso da força, mas não podem usar a força para fazer a cobrança de dívidas contratuais, ou seja, os Estados não podem usar um tanque como cobrador de fraco para cobrar as dívidas de outro Estado. Portanto, foi já um primeiro sinal da limitação do uso da força, a Convenção Drago-Porter, 1907. Depois veio a Carta da Sociedade das Nações, o Pacto da Sociedade das Nações, é o primeiro capítulo do Tratado de Versalhes, que criou a primeira organização internacional multilateral e nesse estatuto estabeleceu-se um mecanismo curioso da chamada moratória de guerra, ou seja, se houvesse um conflito que degenerasse em guerra, os países estavam proibidos de fazer a guerra antes de decorrer 3 meses para que o órgão executivo, o Conselho, pudesse intervir no sentido de atalhar esse conflito. Portanto, a moratória no sentido de atrasar a guerra, isto é, os países tinham, no fundo, que fazer um pré-aviso, como o pré-aviso da greve, para não fazerem a guerra até que alguém pudesse intervir e pudesse, a tempo, resolver o problema. Mas não deixa de ser interessante que na Sociedade das Nações já se tinha presciência da necessidade de proibir o uso da força e que o uso da força não era totalmente discricionário. Pelo menos havia aqui um limite processual, que era a necessidade de esperar por uma intervenção de um Conselho Executivo da Sociedade das Nações, que não teve vida longa, sabemos, para poder resolver o problema. Depois, mais tarde, um terceiro momento foi um pacto chamado de Briand-Kellogg, pelos dois intervenientes, dois negociadores, Aristide Briand e Kellogg, norte-americano. Em 1928 também tentaram que se generalizasse uma proibição geral do uso da força, uma renúncia ao uso da força, não teve grande sucesso, lá estávamos já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial.
e até que finalmente chegámos ao texto atual, que é a Carta das Nações Unidas, em que de facto o uso da força é considerado proibido, só o Conselho de Segurança é que tem o monopólio da decretação do uso da força e de permitir uma guerra legítima, e mais ninguém, a não ser a legítima defesa, que está consagrado no artigo 51, que, como o próprio nome indica, é uma defesa contra um ataque armado, mas sempre em circunstâncias altamente restritivas, aliás, como é a legítima defesa que nós podemos exercer quando alguém nos ataca. Nós, não havendo condições de intervenção da autoridade pública, temos todo o direito e até o dever de nos defendermos desse mesmo ataque. É o artigo 51. Isto tem sido um tema complexo, porque tem havido, ao longo do tempo, uma diferença substancial, aliás, na interpretação da legítima defesa, e porque, muitas vezes, a legítima defesa é a única maneira que os países têm de responder à inação da própria comunidade internacional. Não há propriamente um exército internacional, não há forças armadas internacionais, não há forças policiais internacionais, e, portanto, quando há um conflito em qualquer parte do mundo, os países tendem a usar a legítima defesa porque sabem que mais ninguém os vai socorrer senão os próprios, ou então organizarem-se num sistema de legítima defesa coletiva, que é aquilo que existe no âmbito da NATO, por exemplo, e existia no tempo do Bloco de Leste, que era o Pacto de Varsóvia. E talvez noutras latitudes também se possa estabelecer essas alianças militares no âmbito da legítima defesa. Mas a verdade é que mesmo essa legítima defesa, digamos, se bem interpretada, nos últimos tempos tem sido objeto de alguma flutuação na sua admissibilidade. E eu recordo aqui a Segunda Guerra do Golfo, quando, depois do ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, sabemos que houve uma invasão do Iraque, decretada pelos Estados Unidos, aliás, Portugal, Espanha e o Reino Unido, a aliança composta por 4 Estados, e que isso foi entendido, não houve nenhuma autorização do Conselho de Segurança, mas isso foi entendido como um exercício de legítima defesa chamada agora preventiva. E, portanto, a legítima defesa que está na Carta, no artigo 51, pode ser uma legítima defesa contra uma agressão atual, isto é, que está a exercer-se, pode ser uma agressão iminente, portanto, a legítima defesa preventiva, mas também uma legítima defesa contra algo que ainda não está iminente, mas pode estar dali a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 20, ou talvez no fim do mundo, não sei. Isso talvez seja mais difícil. A chamada legítima defesa preventiva. E, portanto, foi com base nesta construção do conceito de legítima defesa preventiva que uma parte do governo internacional entendeu que a intervenção dos Estados Unidos tinha sido justificada. Claro que aqui as Nações Unidas estavam numa posição difícil, porque os membros do Conselho de Segurança, houve uma tentativa de legitimação dessa intervenção militar, mas os 2 membros do Conselho de Segurança anunciaram logo que iriam votar contra essa legitimação, a França e a Rússia, e, portanto, os Estados Unidos entenderam, então, interpretar essa legítima defesa como preventiva e avançar com outros países rumo ao Iraque para se defenderem daquilo que se considerava na altura existir o fabrico de armas de destruição maciça por parte do ditador Saddam Hussein, coisa que depois mais tarde não veio realmente a verificar-se. E, portanto, aqui neste caso, a situação que nós vivemos também em Israel e na Palestina, da parte de Israel tem sido invocado esse direito de legítima defesa perante aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro e, portanto, digamos, uma legítima defesa que neste caso se exerce sobre o território alheio, de facto, sobre a Palestina, não é sobre o próprio território, contra o ataque que ocorreu num certo momento histórico, que depois deixou de existir, embora haja reféns, de facto, ainda bastantes pessoas civis israelitas que foram feitos reféns, e Israel está numa operação militar que considera ser de legítima defesa, digamos, eu diria talvez uma defesa ativa ou proativa, digamos, mas evidentemente num território que não é seu e num território que é um território que pertence, ou que devia pertencer a um Estado independente, e tanto com tudo o que isso tem depois de problemático, agora depois do ponto de vista do humanitário, do ponto de vista do direito internacional penal. E, portanto, esta é a segunda perspectiva. Então, e como é que essa intervenção militar, ou aquilo que se passou antes e depois, pode ser visto do ponto de vista do direito internacional humanitário? É que, por incrível que pareça, a guerra tem regras. Às vezes nós achamos que o mundo da guerra é um mundo sem regras, ou podemos pensar, mas como é que o direito internacional público, seu Pai Natal, pode alguma vez ter regras que sejam levadas a sério na situação mais difícil que uma pessoa vive, que é a situação de guerra? É incrível, mas é verdade, é quase um milagre.
é que, na verdade, há regras para a própria guerra. É o chamado direito humanitário. Isto é, a condução das hostilidades obedece a um conjunto de regras, aliás, muitas regras delas foram costumeiras e que hoje estão codificadas em várias convenções, aliás, em vários momentos históricos que foram-se densificando, muitas regras foram sendo densificadas por várias convenções. Aqui também costumamos referir a existência de três períodos. Eu referi uma das convenções feita no primeiro período, chamado Direito da Haia, o Direito Humanitário da Haia, que corresponde a dois momentos históricos, a Convenção de 1899 e a Convenção de 1907, que foi um momento importante de codificação escrita através de tratados de muitos costumes da guerra que só existiam, digamos, por costumes, não numa versão, digamos, voluntariamente escrita através de tratados. Foi um importante momento de clarificação, aliás, em grande parte motivada pelo movimento da Cruz Vermelha Internacional, que precisamente nasceria com esse intuito imbuído do espírito humanitário. A Cruz Vermelha criada em 1863 por um senhor suíço chamado Henri Dunant, que foi realmente uma grande luz para a humanidade, a ideia de se criar a Cruz Vermelha como sendo uma instituição procurando minorar o sofrimento dos feridos e enterrar os mortos e estabelecer, digamos, a humanidade possível na brutalidade da guerra, de qualquer guerra que leva sempre à derrota de todos nós, como diz o Papa Francisco, e bem. Depois, no segundo período, agora a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque houve muitas coisas novas que surgiram entretanto, aliás, na Primeira Guerra Mundial já tinham surgido, novos métodos de guerra, novo armamento, gases, como sabem, na Primeira Guerra Mundial usou-se muitos gases asfixiantes, nas trincheiras da França, e depois na Segunda Guerra Mundial outras coisas que nós sabemos. Então houve um segundo ímpeto, que ainda é hoje o corpus fundamental do direito humanitário, que é o direito de Genebra. As 4 convenções de Genebra, em 1949, que foram alteradas em 1977 por 3 protocolos adicionais. Depois disso, tem havido várias convenções dispersas, que nós chamamos de direito de Nova Iorque, embora não são necessariamente aprovadas em Nova Iorque, mas que têm vindo a tratar de aspectos pontuais, por exemplo, a proibição das armas laser, a proibição das armas lança-chamas, a proibição de minas antipessoal, a proibição do uso de balas de deflagração no próprio corpo, portanto, um conjunto de armas químicas, também, aliás, houve a certa altura o Prémio Nobel da Paz, uma instituição, uma ONG, que tem como trabalho vigiar o cumprimento do Tratado sobre a Proibição das Armas Químicas, e que aconteceu, infelizmente, no caso da Síria. Portanto, todo um conjunto de práticas e meios de guerra que são considerados proibidos e que têm sido também acrescentados por novas convenções pontuais em relação a certos assuntos, à medida também que a tecnologia da maldade, infelizmente, se vai desenvolvendo e vai criando um novo tipo de armas. Bom, então, portanto, nós neste momento temos um conjunto apreciável de instrumentos de direito internacional humanitário. Aliás, as convenções de direito humanitário até têm uma vantagem curiosa, são das convenções mais ratificadas em todo o mundo. Nós achamos que muitos países que não ratificam o direito humanitário porque querem estar de mãos livres para fazer a guerra, mas não é verdade, curiosamente, talvez por uma questão de má consciência, aqueles que mais fazem a guerra são aqueles que mais se vinculam às próprias convenções humanitárias, o que não deixa de ser curioso. Mas elas realmente existem, têm por trás uma grande instituição que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, portanto, o direito humanitário existe e está de boa saúde e tem vindo a ser, aliás, aperfeiçoado. Aqueles protocolos que eu referi de 77 até foram muito importantes porque uma das principais alterações foi a de aplicar também às guerras civis as limitações estabelecidas que eram apenas aplicáveis às guerras internacionais, o que, como imagina, é muito importante, porque a pessoa que morre numa guerra, para ela é igual se a guerra é internacional ou se é uma guerra civil, morre à mesma, coitada, essa é que é a verdade. Portanto, não faria sentido não proteger as pessoas em guerras civis se as pessoas são protegidas só pelo facto da guerra ser internacional. Bom, então, mas exatamente em que é que consiste aqui no minuto este direito humanitário? Eu diria talvez o direito humanitário tem aqui 2 pilares, digamos assim. Tem o pilar das pessoas que são protegidas, há grupos de pessoas que são especialmente protegidas. O primeiro grupo, como imaginam, são os civis, é a população civil. Essa não tem nada a ver com a guerra e não tem que ser morta em qualquer ato militar, isso é uma coisa abstrusa. Portanto, os civis têm que estar protegidos da guerra, mas não são os civis.
Também aqueles que são militares, mas que estão prisioneiros, também não têm que ser mortos, porque já não constituem nenhum perigo para o exército ganhador. Já estão presos, estão limitados à sua liberdade. Portanto, os prisioneiros também não podem ser mortos, também têm que ser respeitados na sua condição de prisioneiros. Ou o tratamento dos feridos, ou enterrar os mortos. Os mortos até têm direitos a serem enterrados dignamente, e não em valas comuns, por exemplo. Ou já agora certos grupos de pessoas que intervêm na guerra imbuídos desse espírito humanitário. Os jornalistas que fazem, e muitos jornalistas, como sabem, morrem nas guerras. É realmente uma das profissões mais perigosas do mundo, sobretudo se for no teatro de guerra. Ou o pessoal médico, ou o pessoal enfermeiro, o pessoal religioso, ou o pessoal das Nações Unidas, enfim, cuja memória agora aqui enfocámos, que faleceu neste conflito. Mas, portanto, todos esses funcionários internacionais, toda essa gente do bem e corajosa, e voluntários que vão para as guerras para precisamente aplicar o direito humanitário. E, portanto, este é o primeiro grupo, o primeiro pilar. O outro pilar é, de facto, a proibição que hoje existe de fazer certos meios, de fazer a guerra por certos meios ou por certos métodos. E, portanto, hoje há um conjunto de armamento que é proibido, já referi a alguns, sobretudo na tal terceira fase do direito de Nova Iorque, das armas que estão proibidas para se usar na guerra. Digamos, no fundo, a ideia sempre de reduzir o armamento a utilizar a um armamento o menos letal possível. Claro que na guerra ainda não chegou ao ponto de proibir os soldados de usarem espingardas ou pistolas ou usarem besnagas de água. Não, isso não é possível. Mas é possível que não usem lança-chamas, ou que não usem armas laser, ou que não usem granadas, ou que não usem balas de fragmentação no próprio corpo. Portanto, possam usar a força, letal muitas vezes, com certeza, mas minorando o sofrimento que isso pode causar no que respeita à pessoa que é objeto dessa mesma guerra. Portanto, esse é um dos aspectos. Outros aspectos são os métodos de guerra. Aqui há uma distinção curiosa que as convenções de Genebra fazem, não me levem mal assim um pouco com alguma graça, mas que não é humor negro, que é um pouco esta distinção que as convenções de Genebra têm entre o método que é proibido, que é, portanto, neste caso, a perfídia, mas já não é proibida a astúcia como método de guerra. Portanto, uma coisa é a perfídia, é um ato perverso, é um ato enganador do adversário. O grande exemplo que se dá é quando alguém de um exército veste o camuflado do exército adversário e se infiltra no outro exército adversário, fingindo-se ser um deles, e depois lá, durante a noite, mata todos os outros que estão naquele acampamento, porque ele não foi notado, porque fez-se passar por soldado igual a esse soldado, aos outros que lá estavam. Essa pessoa que faz isto comete um crime de guerra, como é evidente. Usou da perfídia para matar os adversários, fingindo-se passar por um dos seus companheiros. Agora, a astúcia não é proibida, mas a astúcia não é perfídia. A astúcia é o quê? Pôr uma armadilha, o blindado vai a passar e cai num poço, ou uma emboscada, isso não é proibido, mas a perfídia é proibida. Claro, depois na prática podemos ter dúvidas sobre onde é que acaba a astúcia e começa a perfídia. Lá já temos essa dúvida nas relações pessoais e políticas, agora imaginem como é que essa dúvida se vai desenvolver no que respeita, digamos, nas relações militares. Portanto, estes são os dois pilares do direito humanitário. Isto depois, claro que, olhando para a situação atual, penso que não é preciso dar muitos exemplos de como é evidente que há muitas normas do direito de internacional humanitário que estão a ser violadas, desde logo a população civil que está a ser atingida, e depois, ainda por cima, as Convenções de Genebra e depois o Estatuto de Roma criou o TPI, também tem um conjunto de atos que são considerados como atos de violação das leis da guerra e também, ao mesmo tempo, crimes internacionais, neste caso, crimes de guerra. Quais são esses atos? Por exemplo, a tomada de reféns é um deles, privar uma população de alimentação também é, deportar pessoas, esterilizar, por exemplo, mulheres à força, separar pessoas, enfim, há uma lista enorme, os artigos 8º e 9º e 7º do Estatuto de Roma, do TPI, tem lá tudo. Infelizmente, ao lermos aquelas alíneas, aquilo faz um pouco de impressão, porque está ali o catálogo de toda a maldade humana que é possível imaginar. Infelizmente que esse catálogo é bastante completo, porque pouco falta para lá acrescentar. Mas tudo aquilo, exercido num contexto de guerra, são realmente crimes e, infelizmente, coisas que ali se passam
ou que estão previstas nessas linhas têm acontecido, de facto, neste conflito israelo-palestiniano. E, portanto, por isso, como disse muito bem o engenheiro António Guterres, grande português e nosso secretário-geral das Nações Unidas, de facto, o direito internacional humanitário não é um direito à la carte, isso é verdade. Não é para invocar quando dá jeito e não é para não invocar quando não dá jeito. Ele existe em múltiplas dimensões e tem que ser, obviamente, aplicado. Claro que aqui a questão, como sabemos, para ser objetivo, há versões diferentes. De um lado, há a versão de que não está a acontecer nenhum genocídio, porque para ser genocídio é preciso que haja digamos, um ataque indiscriminado sobre toda uma população e não haja uma preocupação de seletividade nesse ataque, e, portanto, por aí será difícil chegar a uma conclusão dessas, mas às vezes o problema é que o resultado pode acabar por ser esse. E depois a outra questão também é também crime de guerra usar pessoas como escudos para a sua defesa. Portanto, usar pessoas como escudos humanos também é um crime de guerra. Portanto, tudo isto, se nós formos ver bem, há aqui uma série de situações que podem realmente considerar-se como crimes de guerra. Para terminar, agora a questão do Tribunal Penal Internacional. Portanto, quando há o direito humanitário, temos já uma boa parte daquilo que interessa ter, que é um conjunto de normas que dizem o que é que os beligerantes não podem fazer. Mas isso às vezes não tem interesse nenhum. Porquê? Porque se os beligerantes são os próprios que fazem a guerra, depois quem ganha faz o que quiser, não é? Ou então só haverá a justiça dos vencedores e haverá uma injustiça para os vencidos. A verdade é essa. É por isso que durante muito tempo se lutou com coragem e com determinação pela existência de uma justiça penal internacional, ou seja, que houvesse um tribunal internacional acima da soberania dos Estados que pudesse dizer e pudesse estabelecer as condições em que as pessoas, os criminosos internacionais, podiam ser punidos e que não pudessem ficar sob a proteção dos Estados amigos dos seus atos delinquentes, que é o que acontecia muitas vezes. Tantas pessoas, oficiais nazis, que fugiram para a Argentina, já que falamos da Argentina, ou para o Chile, ou para o Brasil, nunca mais ninguém pôs os pés, nunca mais ninguém os viu. Mas, portanto, precisamente a justiça internacional significa que os Estados muitas vezes não são bons a administrar a justiça internacional, sobretudo a justiça penal internacional. E então é sempre bom ter um tribunal que seja independente e esteja acima dos Estados com esses poderes. Não vou agora aqui, porque o tempo está a escassear, mas houve aqui várias fases, mas eu talvez só recordasse, agora estamos na quinta fase, que é de facto a existência do TPI, aprovado pelo Tratado de Roma em 1998 e entrou em vigor em 1 de julho de 2002, e antes disso houve duas experiências traumáticas, porque houve realmente 2 genocídios gigantescos, que foi a criação de 2 tribunais, respectivamente, o caso da ex-Jugoslávia, com o genocídio na Bósnia-Herzegovina, e no caso do Ruanda, também, em que foram mortos 800 mil Tutsis pela tribo Hutu, portanto ainda foi pior. E isso deu origem a 2 tribunais penais internacionais ad hoc, mas depois, por causa disso mesmo, entendeu-se que era necessário criar não tribunais ad hoc, mas tribunais permanentes, neste caso um tribunal permanente, o Tribunal Penal Internacional com sede na Haia, que está a funcionar desde 2002, como vos disse. Aliás, cujo tema, agradeço à doutora Isabel Silva Mendes ter feito referência do tal livro que eu publiquei. Bem, essa justiça internacional, esse acordo de Roma, Estatuto de Roma, foi feito com alguma dificuldade, eu diria com alguma inabilidade. É um tratado que não admite reservas, e portanto não admite reservas, já se está mesmo a ver com muitos países que já, quanto à ideia em si, já teriam dificuldade em aceitá-la, agora sem reservas é que não aceitam nada. E portanto, e assim, claro que os grandes países ficaram de fora da justiça do TPI, os Estados Unidos, a Rússia, a China, não aceitaram. Embora a Europa tivesse dado o exemplo, da Europa toda ratificou o TPI e, ao contrário do que dizem na África, a África hoje tem 55, a África penso que 29 países ratificaram o TPI, portanto, mais ou menos 2/3. Penso que alguns terão saído nos últimos tempos, mas pelo menos quase 2/3 dos Estados africanos ratificaram o TPI. Depois, como é que as coisas funcionam? Realmente há um conjunto, há dois conjuntos de crimes, eles são os crimes contra a humanidade, um deles que é destacado é o crime de genocídio, e são os crimes de guerra. Portanto, crimes de guerra são todas essas práticas que eu referi, são as violações mais graves das leis da guerra. Alguns exemplos eu dei. Os crimes contra a humanidade é o crime de genocídio,
são aqueles crimes que, não sendo cometidos no contexto da guerra, mas têm os mesmos efeitos, de destruição de um povo, de pessoas, de tortura de pessoas, etc., no âmbito, digamos, de uma escala internacional. Até as penas previstas são até 30 anos ou prisão perpétua. Como sabe, muitos países depois não têm prisão perpétua e por isso tiveram dificuldade em aceitar este estatuto. E, por outro lado, esta justiça, ao contrário do caso dos tribunais ad hoc da Jugoslávia e do Ruanda, esta justiça não é exclusiva, mas é subsidiária, é complementar. Isto é, só há justiça penal internacional se os países não puderem ou não quiserem julgar a pessoa que é suspeita da prática desses crimes. Claro que isto funciona no caso em que os países, digamos, escondem as pessoas delinquentes para lhes dar proteção, porque o TPI sabe onde essas pessoas estiverem e sabe que essas pessoas, mesmo que tenham sido julgadas com um julgamento de fachada, o TPI desconsidera esse julgamento interno para julgar de verdade e não de fachada a pessoa com a pena que essa pessoa merece. Aqui levanta-se um problema que também já se tem suscitado em relação ao caso da Palestina, porque Israel não reconhece o TPI, mas a Palestina curiosamente reconhece, embora não tendo ainda, pelo menos oficialmente, a categoria de Estado. Mas há uma decisão do TPI que aceita que a autoridade palestiniana integre como Estado-parte o TPI. Mas eu acho que esta questão de saber se Israel está ou não está a aceitar, ou a Palestina se aceita ou aceita, até acaba por ser pouco relevante, porque aqui é preciso distinguir duas coisas. Uma coisa é a competência para julgar crimes internacionais em função do lugar onde os crimes foram praticados. Ora, aí não há nenhuma restrição. O TPI tem a chamada competência universal. O TPI considera-se substantivamente competente em qualquer crime, independentemente do lugar onde o crime tenha sido praticado. Depois o problema é um problema de natureza processual. Claro que é sempre competente, mas se a pessoa está num Estado que não aceita a jurisdição, o TPI não pode obrigar a pessoa a fazer a entrega desse suspeito à sua guarda. E então, quanto à matéria de vincular o Estado, como é que isso depois na prática funciona? Há três maneiras possíveis. Claro, a quarta maneira é de não poder vincular, não é? Isso é a pior das maneiras. Mas as três maneiras possíveis são: ou o Estado ratifica, e portanto é de pleno parte do TPI e sempre que recebe uma ordem de entrega é obrigado a entregar e a colaborar com o TPI, portanto com a investigação que o TPI fizer. Depois, uma segunda possibilidade é o Estado apenas aceitar a jurisdição do TPI para certos crimes específicos e durante um certo tempo pode, isto é, não quer fazer parte do Estatuto, mas aceita temporariamente para certos efeitos a sua jurisdição. Ou então a terceira possibilidade foi aquela que permitiu precisamente perseguir o antigo Presidente do Sudão, o Sr. Bashir. A terceira possibilidade é a decretação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas da imposição coerciva da jurisdição do TPI sobre um país que não a quer aceitar, relapso, invocando que essa medida é necessária ao abrigo do capítulo 7º da Carta, que é o abrigo da ruptura da paz e da segurança internacionais. Portanto, nesse caso, os 5 países permanentes do Conselho de Segurança puseram-se de acordo para autorizar o TPI a exercer a sua justiça sobre um Presidente da República do Sudão, como sabem, e depois mais tarde levou à separação do Sudão em relação ao Sudão do Sul em relação ao Sudão. Mas, portanto, são estas as três possibilidades. Claro que isto agora depois depende da colaboração dos Estados. O TPI não tem propriamente um exército, não tem uma polícia própria, pode julgar com certeza, tem a sua sede na Haia. Os que forem condenados ficam lá, podem ficar no estabelecimento prisional que se associe às atividades do TPI, mas claro que a sua intervenção depois depende sempre da colaboração dos Estados e, portanto, sei que penso que o Procurador até tentou entrar na faixa de Gaza, mas não conseguiu, e tem havido, realmente, há várias investigações em curso que envolvem Israel, também no que respeita à prática de crimes internacionais. Mas, para terminar mesmo, eu acho que estes tempos são tempos difíceis, são tempos duros, mas eu acredito que estamos perante uma quinta geração de direitos fundamentais. Ora, e um desses novos direitos, fala-se hoje muito no direito à água, até no direito ao ar, no direito aos recursos naturais, etc., que é os direitos no âmbito digital também, porventura, é uma nova realidade, mas mais do que isso é o direito à paz. Acho que nós temos que acreditar que é um direito à paz. Não há só um direito à segurança interna na comunidade política onde nós vivemos, mas há também um direito à paz. Aliás, o grande filósofo que o defendeu, num pequeno célebre livro, Immanuel Kant, sobre a paz perpétua,
em que tentava mostrar os pressupostos da existência do mundo sem paz, sem guerra, um mundo com paz. Parece que é difícil chegar lá, mas ainda continuo a acreditar que é o nosso dever, é procurar, com a nossa ação, com a nossa opinião, com aquilo que nós somos e os meios que temos, procurarmos essa paz. E, portanto, continuo a acreditar que pode haver um direito à paz e espero bem que essa paz também chegue, neste caso, ao Médio Oriente. Muito obrigado pela vossa atenção e parabéns pela iniciativa.